Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui hoje para falar a respeito do aborto. Um tema um tanto quanto polêmico. Um tema em que as pessoas lutam cada vez mais para que seja aceito. E acha a igreja um tanto quanto ultrapassada, um tanto quanto conservadora. E esquecem de ver o que de fato a igreja vem lutando, na beleza por trás desta decisão de abolir o aborto. Cristo repreende aqueles que matam os inocentes, matam pessoas as quais não podem nem sequer se defender, e não existe um momento a qual estejamos tão indefesos quanto no útero de nossas mães, a qual tanto dependemos dela. Neste momento, é importante que a gente veja que a igreja não luta contra essas mulheres com sua liberdade. A igreja luta principalmente por estas crianças, as quais não têm voz, as quais não podem falar por si só. A igreja age com o papel de advogado, para dar voz para estas crianças. Sendo assim, a igreja de fato quer acolher todas as mulheres, inclusive estas que também cometeram aborto, mas essas de fato precisam buscar uma reconciliação para com Deus, porque elas simplesmente rejeitaram um filho a qual Deus as deu. Então, a gente percebe que, caso o aborto de fato seja legalizado, como foi em diversos outros países, a gente percebe que as próximas gerações vão aprendendo isso como algo natural. Então, para que muitas pessoas criam as teorias de que quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui, isso não é verdade, porque as pessoas já são instruídas a achar que isso é uma coisa normal. Então, na verdade, esse número aumenta. E muitas pesquisas que mostraram o contrário, que de fato caiu, nada mais foi do que uma forma errônea de interpretar os dados. Eles se basearam em estimativas de quantas mulheres de fato morrem por conta do aborto. E assim estipularam um valor que acaba sendo altíssimo e que de fato, quando o aborto é legalizado, essa taxa cai muito, porque passa a ser de fato um valor real. Mas com o passar do tempo, essa taxa só cresce. E cresce cada vez mais, ao ponto de fato, as mulheres simplesmente descartarem seus filhos. E é sim, esta palavra muito forte a qual devemos utilizar. Porque muitas pessoas trazem palavras, trazem eufemismos para diminuir um pouco desta culpa, um pouco desta selvageria. E utilizam a palavra como uma interrupção da gravidez, uma interrupção desejada da gravidez. Em que, na verdade, isso nada mais é do que matar um ser. Então, querendo ou não, muitas dessas pessoas olham também o aborto como um anticoncepcional, uma forma de evitar a gravidez, em que vemos hoje que a gravidez é tida quase que como uma doença, quase que como uma doença sexualmente transmissível. Isso pode parecer um pouco pesado, um pouco nada a ver, mas se a gente repara bem a respeito das instruções, a respeito da dupla proteção, as pessoas deixam claro que uma proteção é para se proteger da gravidez e a outra para se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Então eles recomendam que, além de utilizar os anticoncepcionais, que têm trazido diversos males às mulheres, que usem também os preservativos como a camisinha, evitando as DSTs, fazendo um link, um paralelo, como se as duas coisas fossem terríveis para a vida de uma pessoa. E, infelizmente, muitas dessas mulheres acabam rejeitando seus filhos, principalmente porque é um momento que podem ser mal vistas. Podem ter tido um filho fora do casamento, um filho com uma pessoa a qual tem um grande renome e não poderia receber esse tipo de coisa, ou até mesmo de famílias católicas, as quais os pais tanto ensinaram a se preservar na castidade e acabam que, por medo, cometem um aborto. Algo que eu simplesmente desencorajo vocês a fazê-lo. É melhor ter o filho e ser mal visto, ou até mesmo não, porque depois que o filho nasce, tudo é bastante amoroso. De fato, tem mulheres que passam por depressão pós-parto, tem mulheres que de fato não querem ter um filho, mas se não o querem, dê para quem quer, né? Falamos a respeito de pessoas que são inférteis. Essas são pessoas que desejam, almejam um filho. E a gente escuta muito a respeito de relatos em que mulheres falam que teve uma gestação de 4 anos esperando toda a burocracia para ser adotado.
Então, querendo ou não, se tudo isso for facilitado, essas coisas podem sim fluir de uma forma muito boa, colocando até mesmo instituições de adoção a qual de fato possam cuidar dessas crianças e não simplesmente as abandoná-las. Eu tenho certeza que, como um cristão, muitas pessoas recorreriam a essas crianças para amá-las. Da mesma forma como Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: se você não quer essas crianças, dê elas a mim. E isso é um exemplo que muitos católicos, de fato, viveriam para salvar a vida de todas essas crianças. Crianças dessas que até mesmo num estupro, algo horrível, algo horrendo, ainda assim não tem culpa de um pai perverso como esse. E não pode pagar a culpa deste pai. E de fato, este pai merece justiça, merece de fato cumprir as penas as quais as leis os impõem e não nos deixar impune, né? E vemos também, até mesmo, tantos e tantos pais que abandonam os seus filhos. Isso não é uma atitude cristã. E se de fato todas as pessoas realizassem sua conduta de uma forma cristã, nada disso aconteceria. E aqui é a grande questão. A igreja simplesmente acredita em nós. Jesus Cristo nos instrui porque ele sabe da nossa capacidade de fazer o bem. Então, não precisamos romper um bem com um mal. E é nesse contexto que a gente tem que levar em consideração que, de fato, diversas mulheres têm morrido em clínicas de aborto clandestinas. E isso é uma fatalidade. A igreja também sofre por estas mulheres. Mas, infelizmente, não podemos trocar uma vida por outra. Principalmente porque qualquer deslize que tenha acontecido poderia ter sido evitado de uma forma cristã. Então, talvez o correto aqui seja principalmente a conscientização. Não se deixem levar por estes conhecimentos, por teorias que parecem muito boas, que parecem necessárias, quando na verdade não o são. Se muitos desses problemas têm acontecido, é por falta de conscientização, é por falta de ações governamentais que ajudem essas pessoas, que façam com que essas mulheres, que às vezes venham a ter seus filhos, sejam amparadas e que tenham principalmente este filho amparado, dando as devidas condenações a estas pessoas que fazem abortos ilegais. Porque, aparentemente, aqui no Brasil, eu nunca vi uma notícia de que estas pessoas foram criminalizadas ou culpabilizadas por conta dessas ações. Eu nunca vi um abortador preso. Então, é neste momento que talvez falte também fiscalização, falte pessoas que vão lá e acabem com estes meios, né? Faltam pessoas, às vezes, ao redor desta mulher que sofre, a ponto de fazê-la se sentir acolhida, ao ponto de evitar tomar qualquer tipo de remédio ou praticar qualquer ação que fira este bebê. Sendo assim, a igreja faz questão de lutar por esta causa. E eu peço que você também lute, que você pare para olhar um pouco a respeito do que a igreja diz, do que de fato ela luta para. Não pensando que ela vem para simplesmente colocar barreiras, para simplesmente dificultar tudo, dizendo que é uma instituição que só impõe, quando na verdade não é assim que acontece. Quando na verdade é a instituição que mais acredita em nós e que por isso devemos dar força para essa luta e lutar por tantas e tantas crianças que já são conhecidas muito antes de estarem no ventre de suas mães, por umas crianças que já são amadas por pais muito mesmo antes delas serem concebidas. E nós, como igreja, precisamos cuidar deles e de todos. Amém? Fiquem todos com Deus.